Então, se você não tiver com isso bem estruturado, para que mais profissionais falem a mesma linguagem, que seja contador, que seja tributaristas, que sejam pessoas que trabalham com a economia, e se não começar a mostrar isso e muita gente não falar a mesma linguagem no processo, é apenas você ficar passa por uma pessoa chata que só está enchendo o saco de uma coisa que não sei e ainda por cima fica questionando a profissão perante o meu cliente no processo. Então, assim, os contadores, o pessoal interpreta dessa forma esse mecanismo. Quando você chegar num conhecimento, num nível de conhecimento que você pode bater de frente no processo, aí é outra questão, né? Mas, enquanto não tem isso, sempre vai esbarrar com isso. Porque no momento que você está falando para as pessoas, para as empresas principalmente, que ele está pagando imposto a mais por ignorância e incompetência dos profissionais que ele contratou no processo. Então, a primeira coisa que esse profissional vai fazer vai te boicotar, vai te fazer movimento contra para não aceitar isso, né? Então, a abordagem desse processo precisa estar falando, muita gente falando a mesma linguagem, até o momento que aquele profissional, o contador, o tributarista, o empresário, entende que fala assim, opa, tem alguma coisa esquisita, né? Não vai entender, tá? Mesmo que se faça assim, turma de choque sobre isso, é o mesmo processo, tá? O que nós fizemos, por exemplo, um caso clássico aí em Manaus sobre isso, né? Quando nós começamos a conversar sobre essa questão de denúncia em sentido fiscal, porque Manaus, por ser a maior concentração, é a cidade com o maior número de empresas em regime de lucro real que existe em Manaus no processo. Porque todo mundo que quer usar, né, as questões da Zona Franca de Manaus, se ela não ficar em lucro real, não tem esse benefício no processo. Então, com isso, é a maior concentração de empresas de regime de lucro real nesse mecanismo, né? Então, simplesmente o quê? Né? Quando nós começamos a comentar sobre isso, o pessoal da área contábil simplesmente saiu com um paulado em cima de mim. Né? Então, as pessoas não estavam querendo aceitar isso. E como a pessoa não tem conhecimento do processo, é muito mais confortável para a pessoa falar assim, não escuta japonês, não, senão você vai preso. Então, era esse o discurso que era feito no processo. Aí, quando tive que pedir, né, a organização do evento na Federação das Indústrias, né, e quando levei o delegado da Receita Federal para fazer o depoimento no processo, e aí ficou um choque. Né? Agora, pergunto o seguinte, mesmo com isso, né, cadê o pessoal? Né? Aliás, nós fizemos até a lei municipal aí para que fosse obrigado a fazer isso. Então, foi aprovada uma lei municipal na Câmara Municipal de Manaus, de que as empresas instaladas em Manaus, no município de Manaus, teria como que é condicionante uma delas respeitar o balanço socioambiental para que elas pudessem prestar serviço para a área pública no processo. Isso em 2011. Em 2012, saiu o Decreto Federal de Sustentabilidade obrigando o cumprimento disso através de uma lei federal. Está sendo obedecido? Não. Viu, né? Então, em 2011, nós já tínhamos feito a lei, em 2012 saiu o decreto, né? Já foi feita toda uma explanação sobre isso, só que cadê as organizações para poder falar a mesma linguagem? Cadê essas organizações? Nada. Então, um gato pingado de organizações que resolveram se estruturar, se legalizar nesse mecanismo, que estão começando a falar, mais nada. As outras organizações só querem dinheiro, mas nenhuma preocupação a mais sobre isso. Então, com isso, se não houver esse tipo de trabalho no qual a sociedade civil organizada seja organizada no processo, por mais que a gente tenta fazer as atividades, não consegue ter o resultado, porque as organizações querem viver a sua vidinha no seu cantinho e não querem trabalhar isso em conjunto no processo. O caso mais clássico disso aí é o Decreto Federal sobre compromisso sobre educação. Bom, existe um decreto federal obrigando que, dizendo o seguinte, o governo não está dando conta da educação. Então, todos, pessoas físicas e jurídicas, têm que ter o compromisso para melhorar a educação na sua localidade.
O governo fez esse decreto. Por que ele fez esse decreto? Simples, porque cada escola pública existe a associação de pais e professores. Então, o empresário está dizendo, ó, empresa, vocês moradores, pessoas físicas, processo, ajude-me nesse processo. Não, e não está havendo isso. Então, quando nós estamos discutindo na questão da receita, da captação de recursos da receita no processo, uma tem que estar com a documentação em dia para essa finalidade. Mas antes de qualquer coisa disso, é a conceituação, a capacidade dos gestores das organizações de entender que essa atividade dela, que está fazendo essa ação, é uma ação que tem toda uma necessidade, que isso faz parte de um processo democrático, que existe isso para poder resolver a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade. Então, se não tivermos esse compromisso, e se você pensar a associação só sobre seu negócio, então você não faz parte disso. Automaticamente, então, você não tem direito a nenhum tipo de renúncia em incentivo fiscal. Que quando a legislação está falando que 2% é para destinar para o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem, a palavra é bem clara. Então, as pessoas se colocam na comunidade e querem dinheiro para elas no processo. Só que elas não sabem que esse processo, eu tenho que fazer uma ajuda à empresa para que ajude a pagar as despesas dos seus trabalhadores, dos seus dependentes, para que, com isso, reduza a base de cálculo do imposto de renda dessa empresa, para que ela ganhe competitividade nesse processo e você ter a participação desse processo como um mentor, colaborador de que a sua organização deu ajuda, suporte àquela empresa no processo. Então, do ponto de vista estratégico, esse tipo de conversa é muito mais saudável no ponto de vista legal, em primeiro lugar, e mais simpático do ponto de vista empresarial, que você está vindo para me ajudar no processo e não simplesmente me pedindo dinheiro. Então, essa relação de como fazer a abordagem do setor empresarial, como preparar isso, se as organizações não se mobilizarem, não legalizarem, não tiverem a conceituação em função disso, não adianta ter a legislação sobre renúncia incentivo fiscal, que ninguém vai dar isso. E tanto que essa legislação é de 95. Você imagina, de 95 para cá, quantas empresas, quanto imposto de renda a mais as empresas o fizeram. À toa, por não conhecer isso. E não é só a empresa que foi à toa. As organizações que são responsáveis pela gestão desse processo, essas organizações são muito mais responsáveis do que a negligência das empresas e a negligência dos profissionais que ajudaram isso. Então, quando nós estamos discutindo captar recursos das empresas para as organizações, não estamos falando simplesmente na questão de me dar o dinheiro, tem direito, não tem, como é que é o negócio. Não, é um conceito muito maior de um processo de ganha-ganha. Esse dinheiro está indo para o governo federal. Que tal ficar aqui? Entendeu, né? Então, não é para discutir simplesmente se o profissional fez uma caca e fez a empresa pagar dívida a mais ou não. Lógico que se o profissional, de repente, entra em embate com a gente é obrigado a esfregar isso na cara dele. Mas o ponto principal não é isso. O ponto principal é o seguinte, você gosta de pagar imposto? Não é? Uma vez estava sentado com um banco discutindo exatamente isso. Eu falei, nunca vi banqueiro perder dinheiro. Vocês estão gostando, estão perdendo dinheiro ainda? Eu nunca vi isso, né? Aí a pessoa fica no desespero. Mas como é que é o negócio? Pô. Né? Por que o seu pessoal não avisou sobre isso? São valores vultuosos no processo. Agora, o problema com essa questão de pandemia, então tem muita gente reclamando um monte de coisa, as empresas, quando nos apresentam a situação dele, falam assim, bom, meu amigo, vocês pagaram esse imposto a mais esse período todo de bobeira, né? E a pessoa fica, a empresário fica no estado de desesperador no processo. E isso é uma somatória de ações. Então, uma abordagem errada por lado das associações. Né? Por isso que existe nos municípios conselhos municipais. Então, não adianta nada estar uma entidade bater na empresa, numa porta de uma empresa, pedindo dinheiro de denúncia fiscal. Se por acaso tem um conselho municipal de ação social, educação, saúde, o que for, e lá dentro tem uma pessoa
do empresário da Associação Comercial e Industrial, que são indicados a participar da reunião. Então, tem esse organismo representado dentro do cenário. É lugar que tem que dar porrada nesse cara que eu brigo. É chegar a pessoa e mostrar, meu amigo, você não está fazendo isso. Então, com isso, o que acontece? Não é uma associação, uma organização que está batendo na porta, e sim um bloco de organizações que está mostrando sobre isso. Então, se não criar essa corrente, dessa necessidade, desse processo, não adianta uma associação sair na frente da outra, querendo passar a perna no outro, querendo pegar dinheiro da empresa, e aí você não consegue estar atendendo os objetivos do processo. Então, um dos pontos cruciais da captação de recurso, que infelizmente isso, nos cursos de captação de recurso, infelizmente não se fala nisso. Os famosos cursos de captação de recursos que é dado hoje é simplesmente aprender a interpretar a lei de incentivo fiscal, nada mais que isso. Não é técnica de captação de recursos, não é nada disso, não serve para nada. É simplesmente a leitura da lei, como aplicar o processo. E não é isso que importa. Para isso que captador de recursos em outros países tem todo um código de ética, tem toda uma obrigação, tem todo um preparo dessa pessoa para que tenha essa linguagem de conversa com esse pessoal, de tal maneira que não faça solicitação apenas de dinheiro no processo. E sim você está vendendo um processo, uma ideia, no qual ele não se observou, assim como seus assessores, seus pessoas que prestam serviço a ela, não foram capazes de mostrar essa forma de trabalhar com isso. Então, o papel da gente, né, de uma associação, para discutir essa questão de captação de recursos, nós temos que ter uma visão muito mais ampla do processo e, ao mesmo tempo, ao ter domínio desse procedimento, você acaba formando uma massa de profissionais que vão te conciliar, orientar, assessorar e começa a dar tiroteio em função disso. Se nós não fizermos desta forma, cada um querendo bater na porta do processo, o empresário não trabalha, ele não tem como trabalhar, né? E essa é a grande dificuldade. Por outro lado, por exemplo, agora na pandemia ficou bem claro que muitos empresários, né, colocaram dinheiro à disposição, material, produto, um monte de coisa tal, em relação à pandemia. E aí a pergunta que a gente faz assim, cadê as organizações? Né? Essa questão, ontem mesmo eu estava falando com o pessoal, né? Como fazer com que crie cesta básica? O município não está dando conta, o empresário já não aguenta mais no processo total. Isso é um caso clássico. Se eu tenho uma associação, tenho de supermercadista, de supermercado, comercial, o que for, né? Basta fazer com que algumas organizações que estejam preparadas para essa finalidade façam uma negociação com o supermercado ou com a associação de supermercados, no qual possa receber a renúncia fiscal deles, bem entendido, e com esse mesmo dinheiro eu compro, devolvo a ela, comprando cesta básica para mim. Ninguém precisou doar nada. Ninguém perdeu nada. Entendeu? O dinheiro que era do governo federal ficou no município para isso. E eu posso fazer um acordo, por exemplo, se a empresa, um supermercado tem R$ 10.000 de renúncia fiscal, eu posso receber os 10 mil e não comprar os 10 mil de produto, mas eu posso comprar 9 mil, 8 mil de produto e dois vou pagar o pessoal para ensacar, distribuir um monte de coisa, fazer a logística disso, pagar o combustível, para entregar um monte de coisa. Eu posso fazer isso. Devo fazer isso no processo. A associação comercial não pode fazer isso, não pode usar a renúncia fiscal. Esse é o papel da organização. Cadê as entidades assistenciais? As famigeradas entidades assistenciais, né? Não podem fazer isso. Um Rotary da vida, um Lions Club da vida, que é clube de serviço, são entidades que poderiam estar fazendo isso também, mas não pode porque não tem a certificação para isso. Elas não têm a chancela de interesse público no processo, então não pode fazer isso. Então, uma maçonaria, um Rotary, um Lions, por exemplo, não pode fazer isso. Agora, uma associação de comunidade de bairro pode fazer isso. Então, com isso, são situações que, infelizmente, hoje, por falta de conhecimento, por falta de uma ignorância total dos assuntos, não se mobiliza nisso. Tá? Então, por quê? Porque ninguém está entendendo o que é o papel do terceiro setor dentro de uma comunidade.
Então, por não conhecer isso, apesar da pandemia facilitar essa ação no processo, nós não estamos tendo essa reação. Em outros países, isso é normal no processo. É o caso que eu conto sempre da situação da Alemanha. Né? Por que os alemães fizeram com que fosse levado para a Alemanha 1,5 milhão de refugiados? 1,5 milhão de pessoas receberam casas, residências, educação, certo? Alimentação, receberam tudo. Deu, né? Quem que fez isso? O governo? Não. O governo não tem como fazer isso. O governo simplesmente fez os acordos, que é chamado de corredor humanitário, que permitiu que essas pessoas passassem em vários países sem a exigência dos documentos para que elas pudessem ter trânsito livre no processo. Isso foi o papel do governo. Sim. Agora, o resto não. O resto foi da iniciativa privada. Então, esse mecanismo de trabalho, nós não temos esse tipo de relação. Nós temos os conselhos municipais para isso. Agora, na crise, o que aconteceu? Para não haver o clientelismo de conselhos, um monte de coisa, quando se criou o comitê da crise, é exatamente isso, para centralizar num único lugar. Para não ficar no Conselho Municipal de Desenvolvimento Social, Conselho Estadual de Desenvolvimento Social, não ficar na educação, não sei o que lá, na defesa civil, não, para com isso. Crise. Tá, então um lugar só. Entendeu? E aí você pode estar trabalhando com isso para que haja com isso uma uniformização do processo. Agora, quem procurou isso? Quem que solicitou alguma coisa para eles poderem ajudá-los? Ninguém. Só para ter uma ideia, nós pedimos daqui de São Paulo, eu fiz um modelo de ofício, fiz o que era o comitê de crise, imediatamente quando foi constituído, eu pedi para levar isso para o comitê aí. Tá? Para poder levar e falar assim, olha, estamos aqui disponíveis, queremos ajudá-los. Ficou só nisso. E aí? Entendeu, né? Cadê a mobilização da sociedade civil? Entendeu, né? Então, o que nós temos preocupação é que na hora de fazer a captação de recursos, as pessoas só pensam no seu próprio umbigo no processo, captar dinheiro para ela para resolver o problema dela, mais nada. Não no sentido de ganha-ganha do entendimento. Então, esse tipo de linguagem não tem oportunidade. O empresário não quer ouvir isso. O empresário não quer isso. O empresário quer como que a gente faz para ganharmos juntos. Aí topamos. Então, essa dificuldade de fazer a captação de recursos não é simplesmente fazer um curso de captador de recursos que amanhã você pega uma diploma desse e vai captar dinheiro pra caramba. Não vai captar porra nenhuma que eu falo. Porque o seu conceito sobre isso na sua sociedade, estando equivocado, não tendo essa mobilidade, não tendo esse tipo de pensamento no processo, você não vai conseguir fazer esse tipo de linguagem e ter essa flexibilidade de negociação do processo. Então, o que nós temos que entender é que a parte legal é principal, tem que estar com o seu estatuto e seu capítulo de receita para isso, mas também eu tenho que mostrar boa vontade como é que vou fazer essa operação. Isso é, em qual documento de vocês escreveram que um eventual patrocinador pode te fiscalizar? Quem que escreveu isso? Se você simplesmente quer o dinheiro do empresário, mas não permite que ele fiscalize as suas ações no processo, meu amigo, eu não vou pôr dinheiro nenhum. Entendeu, né? Então, em todos os nossos estatutos, nós sempre recomendamos coloque o item de tal maneira que o patrocinador, enquanto perdurar o patrocínio, ele tem direito de indicar uma pessoa para ser membro do Conselho Fiscal da minha organização, de tal maneira que ele possa acompanhar o processo. Se ele vem ou não vem, não interessa. É o mínimo que eu tenho que fazer para mostrar que eu tenho essa condição de que você pode fiscalizar. Se você não quer, ótimo, tá bom, mas se quiser, está disponível. Agora, eu, por outro lado, que eu recebi esse processo, que eu recebi esse patrocínio para essa atividade, eu tenho a obrigação de mostrar para ele, olha aquele patrocínio que você me deu, está aqui a demonstração, você nos patrocinou tal valor,
o nosso evento custou X valores, os recursos foram aplicados dessa forma, aqui, muito obrigado, e prestar conta para ele. Assim como o governo exige a prestação de conta das suas organizações. Então, se você fizer esse tipo de trabalho, ele simplesmente pode pegar o teu relatório, jogar no lixo, tal, não interessa. Mas que ele vai ter a curiosidade de dar uma olhadinha, tal, ele vai olhar. Certo? E se foi realmente o que ele fez, foi suficiente ou não no processo. Então, com isso, esse tipo de postura, esse tipo de estratégia de trabalho tem que ser preparado antes de iniciar a questão da captação de recursos. Você preparou para isso? Seu documento está preparado? Como é que você vai abrir uma conta separada ou vai pôr a mesma conta? Né? Pode ser a mesma conta? Até pode, se o valor é pequeno. Multiplicar pode ser a mesma conta, mas apresente a prestação de conta. Né? Olha, dia tal caiu tal dinheiro em você, desse dinheiro, tal dinheiro aqui, foi feito pagamento nessas finalidades, está aqui as notas, despesas no processo, e a atividade que você me patrocinou foi X valores, mas na verdade o evento me custou um Y de valores. Mas mesmo assim você nos ajudou nesse pedaço, então, meu muito obrigado, está aqui a prestação de conta, eu conto com você no próximo evento no processo. Deu, né? Então, a pessoa pode simplesmente ignorar o documento, mas vai discutir. E aí, você está lá, você pode usar isso como renúncia fiscal, ou você também pode colocar isso no seu balanço socioambiental como crédito socioambiental do processo. Falando nisso, você faz balanço socioambiental? Né? Então, com isso, você pode, com isso, mostrar o procedimento desse trabalho, desse mecanismo, de tal maneira que você não está simplesmente buscando os recursos, mas você está informando, está passando o seu conhecimento sobre isso, de que com isso você está grato pela sua colaboração que você recebeu, mas você também está mostrando para ele quantas coisas que ele precisa também fazer ainda no trabalho. Então, o papel da associação na captação de recursos e do captador de recursos é justamente esse o papel. Não é simplesmente me dar o dinheiro. Tá? Então, no Brasil, nós temos uma visão completamente equivocada, por isso que lá fora, captadores de recursos são profissionais extremamente procurados, são bem remunerados, e são pessoas que têm esse tipo de perfil que ajuda e não só convence o empresário a doar o dinheiro, mas ensina o empresário como ele ser competitivo no mercado. Esse é o propósito, não é simplesmente um captador de recursos, um lobista que quer ganhar dinheiro só da organização. Esse é o diferencial que nós temos que pensar, tá bom? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Tem um monte de gente levantando mão, né? Vamos lá. Verdade, professor, tem bastante colegas aqui. Vamos lá, Milene. Oi, Ela fez pessoal. hoje. Boa noite, seu Takashi. Boa noite. Seu Takashi, com relação a essa questão de captação de recursos, se uma entidade ela capta recursos do município, e aí isso é vinculado, né? Sei lá, fala que é para compra de computador, sei lá. E aí, na hora da prestação de contas, eles mostram que eles acabaram usando para fazer uma obra necessária, emergencial, e não se aprova as contas. A entidade ela tem que devolver assim de uma vez? Sim. Tem como parcelar? Quando o dinheiro é público, quando esse tema que a gente chama de rúbrica, né? E quando é destinado para aquela finalidade, se você não apresentou, tem que devolver o dinheiro na sua íntegra, tá? E Agora, não dá para parcelar? Não tem nem como não, discutir juízo, nada, nada, não tem o que fazer. nada disso. E se Sequer. ela, o duro é se não tem dinheiro, né? Aí vão Sim, executar, dívida pública, sim, vai ser executado, vai ser executado. Ela pode ser cobrada, pode ser penalizada, a pessoa, o CPF da pessoa vai ser responsável por isso, de improbidade administrativa. Entendeu? Aí é outra legislação. Né? Quando é privado, não tem essa exigência. Quando é dinheiro público, aí. não tem jeito, né? É vinculado, não usou para aquilo, já era. Exatamente. Tá? Obrigada, Takashi. De nada. Até mais. Próximo. Próximo é a Lucimar. Takashi, Sim, vai lá.
Eu vou fazer 3 perguntas. A primeira, quando você coloca aí, eu vou trazer como exemplo aqui a saúde, tá? Tá, pode falar. Caiu. Caiu. Acho que é o microfone dela. Ela ficou sem. Lucimar. Isso, mas não está ativo. Acho que a conexão Oi, está Lucimar. Você pode. Está falhando, Lucimar. Escrever para ela. A conexão está ruim. Projetos? Ô, Sueli. Sueli. Oi. Não, nós pode me passar aí? Pode. É porque eu estou entrando aqui no condomínio, entrei aqui, aí a conexão está caindo. Você pode me passar e quando eu estabilizar, eu chamo aí, você me dá uma oportunidade, tá bom? Para não atrasar. Obrigada. Jucinete. Próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Takashi. Fiz meu dever de casa, fui lá no conselho, conversei com a presidente do conselho e estava junto a assistente social Julie, que participou da reunião do conselho do Concidade, que eu falei do seu trabalho. E aí elas me fizeram a proposta de convidar de falar com o Ilcineia, que é responsável de convidar o pessoal para a reunião do conselho. Eu acho que é na última quinta-feira do mês. Tá. Aí, para convidar o senhor, e o senhor está explicando sobre questão da documentação, sobre a questão de como conseguir a renúncia fiscal no mercado, de cesta básica, essas coisas. E aí eu vou estar conversando com a Ilcineia, amanhã eu vou lá conversar com a Ilcineia. Tá. A gente está vendo a questão de estar chamando uma pessoa da SECAM, está chamando um contador e um advogado também. Tá. E aí seria que hora normalmente eles fazem essa reunião? Eu acho que é na parte da manhã, eu vou saber amanhã. Tá bom. Aí eu mando a mensagem para o senhor. Tá, quinta-feira, última, dia 27 Geralmente de março. costuma ser a última quinta-feira do mês. Tá, dia 27, tá bom. E aí Então, amanhã eu confirmo com o o senhor. horário, tá? Que nessa data eu vou estar em Manaus, mas eu tenho a parte da manhã, tem alguns momentos livres aqui, dá para fazer. Porque eu embarco só lá para 11 horas, então se for antes das 11, dá para atender, tá? E tem uma outra coisa que eu queria falar com o senhor. Deu algum probleminha, mas a gente está registrando nosso estatuto. Mas o estatuto da Cooper Recicla Cachoeira, a gente ainda não mexeu. Primeiro uma coisa, depois outra. Tá. E eu estou muito interessada sobre essa questão da banda larga, de internet gratuita, e sobre a questão de luz solar. Tá. E aí eu tive conversando com o Alexandre falou que não existe nenhuma instituição que trabalhe nisso. Aí eu pensei se tem como você fazer uma ata, uma outra coisa, que a gente possa colocar junto com a associação ambiental. Essa Tá, parte. mas veja bem, a parte de geração de energia alternativa, a geração disso, a associação que trabalha com reciclagem dá para fazer, está previsto isso, inclusive. Tá? Tá, não tem nada que ver. Está previsto. Energia alternativa? Sim, sim. Tanto, você pode querer tanto da isso. internet quanto da... Não, a internet é área de TI, aí é na área de informática, tá? Mas aí, se você procurar aí no Rio de Janeiro, tem várias organizações que trabalham com essa área de TI, dá para fazer, dá para trabalhar, tá? É porque a gente trabalha com a zona rural não tem internet de qualidade. Exatamente. E você falou que tem esse recurso aí, Sim. de graça,
para a sim. gente conseguir uma É, internet de FUST. qualidade para a zona rural, Exatamente, exatamente. Então, o que entendeu? acontece? Existe esse recurso que é através da Anatel, na verdade, tá? Isso. E ela também pode ser tirada, feito diretamente com o Ministério de Comunicações também, mas pode negociar também com as companhias telefônicas da região, que qual o código que vocês mais usam na região, e pode negociar com eles. A zona Para rural isso, usa mais a Claro. então, vamos ver quem é o representante da Claro na região aí, só pegar no e-mail dá para descobrir quem é o representante legal aí na proximidade de você e fazer uma solicitação para eles, tá? E aí essa questão da energia solar. Sim. Como que se consegue recurso para a gente trabalhar com energia solar? Então, você tá na área do seu concessionário, o que é? Light aí ou tem outra concessionária? Aqui tem a Cooper, cooperativa Então, precisa ver qual é a rural, concessionária que atua no seu que município. trabalha na zona rural, mas a cooperativa não tem lucro real, né? Tem. Essa questão não Cooperativa é tem questão de lucro lucro real? real. Né? Além disso, não é só questão de lucro real, não. A eficiência energética não é só isso. Tá? Então, isso está previsto, então não tem problema nenhum. Se é cooperativa, se é uma empresa, precisa ver qual a concessionária local e fazer a solicitação disso. Tem que ver a conta de luz de quem que é para fazer. Com a Light, no caso aí, no caso Aqui é a em estado... Anel. Cachoeira Não. Macacu é Anel. Então tem que Entendeu? ver com ela. Então, a gente mora em um país que tem muito sol e a gente fica vivendo com o pessoal lá na Alemanha no gelo, lá no Alasca no gelo, 4 horas de sol. Eles têm luz solar e nós não temos. É só só verificar quem é a concessionária e fazer o pedido para eles, tá? Nós estamos fazendo uma negociação com a concessionária Light no Rio de Janeiro, tá? Tá. Tem E vários aí, municípios depois, do o Rio. senhor tem como me indicar uma instituição aqui do Rio de Janeiro que trabalha com TI para negócio da banda larga? Sim, tá tranquilo. Você tem várias entidades aí no Rio de Janeiro, tá? Tá, obrigada. Que aqui tem uma menina te assistindo, que ela falou que o sobrinho dela é muito inteligente, só que ele não tem internet em casa, ele fica inventando as coisas, ele quer ver internet, mas não tem, e o menino é inteligente demais. Vamos lá, vamos trabalhar. Obrigada, hein? Nada. Próximo. Vamos lá. A Lucimar já tá podendo, Lucimar? Não? Então vamos lá, Genaro. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sim. Takashi, sobre receita, à medida que você vai falando aí, a gente começa a lembrar de coisas. Eu participei do Conselho da Criança aqui, o CMDCA. Uma das coisas que o pessoal lá é muito forte, muito firme, é na prestação de conta, na hora de cobrar a prestação de conta. Mas de receita, de meios de obter, ninguém sabe. Ninguém. E assim, não é só eles, todos os conselhos. Sim. E aí você fala, aí tem Ministério Público, enfim, o desconhecimento é uma coisa assim gritante, né? Sim. E agora a gente começa a ver suas lives e começa a tentar falar por aí. Agora, o que eu estava pensando aqui é o seguinte, de novo, agência de desenvolvimento. Sim. Lá na agência tem central de compras associativa e a associação de crédito, que pode ser um braço. Sim. A central de compra associativa tem que ser só numa agência ou pode ser uma associação central? Não, ela tem que ser independente, porque ela vai trabalhar com compra e venda de mercadoria e tem inscrição estadual. Então, a central de compra, ela pode ser uma mantida da agência, mas tem que ter um CNPJ específico para isso, tá? E aí tem que ver qual o tipo de produto que você vai trabalhar, que conforme o tipo de produto tem restrição para isso, tá? Certo. No caso da agência, a agência vai criar uma central de compras associativa.
Então, É geral? Ou para não, cada... qual produto? Cada produto, como é que seria, que tipo de produto seria comprar? Porque se for um material, por exemplo, vamos pegar um caso clássico de medicamento, ela tem que ser especial para isso, ela tem que ser um CNPJ independente. Vou trabalhar com material de consumo, né? Para cada categoria, um CNPJ. Porque não só categoria, em relação a risco, em relação ao depósito e as condições de vigilância sanitária, que define isso, tá? Então, Certo, mas... combustível, por exemplo, não pode ser a mesma que vai trabalhar com compra de padaria, papel, um monte de coisa, tem que ser independente, porque são leis independentes, estoque diferente, que regulamenta de uma forma diferente, tá? Certo. Mas, assim, a central de compras associativa de uma agência, ela pode ter diversos CNPJ e atuar em todas as áreas. Sim, pode. Certo. Tá? E a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Isso aí é uma situação nova, mas é importante a gente estar discutindo isso. Eu não sei, é uma sugestão. Eu tenho falado muito da agência. A agência é o caminho. E a sugestão agora para as lives é que tratasse desse assunto, central de compras, agência, nas próximas. Depois dessa da receita, num segundo passo, num segundo momento, é discutir isso. Porque eu acho que no live de segunda-feira da OAB, agora começa a série de aplicabilidade delas, tá? Então, vai ter uma série de assuntos agora sobre como aplicar terceiro setor em diversos segmentos. Então, tem uma série de temas que já foram definidos para esse ano inteiro, tá? Nós estamos com problema para assistir a live de segunda-feira, porque no Instagram da Universidade Terceiro Setor não está passando. Eu só consegui assistir na OAB. no seu Instagram, mas aí no seu Instagram não fica gravado no perfil a aula. Eu não sei o que está acontecendo, porque que não está funcionando o Instagram da Universidade Terceiro Setor. Qual OAB, professor? Do OAB. Qual OAB? Não, sei lá qual OAB, eu tenho um Instagram aqui. Da OAB de Amazonas, Manaus, que pegar, de Amazonas. Funciona assim no Instagram da Uniter, só assisto Não, lá. eu tenho um Instagram aqui da Universidade Terceiro Setor, que já estava salvo até no meu negócio aqui, só que não funciona mais. Está funcionando, sim. Está funcionando sim. Funcionando sim. Não passa. É aquela pecinha, Jocinete, aquela pecinha que está atrás aí, ó. A pecinha que está atrás, né? Tu tá de sacanagem comigo, né? Aí o que eu fiz? Eu tive que assistir pelo Takashi, mas o Takashi não filma. Não... Mas pode assistir. Chega na hora da aula, esse trocinho aqui não fica piscando. Quando está passando a aula por aqui, isso aqui fica piscando. Eu tive que ver com esse senhor bonito aqui, tá vendo? Esse senhor bonito que está aqui embaixo. Foi aqui que eu tive que assistir. Aí depois eu fui lá pegar a gravação, não tinha gravação no teu perfil, já 2 aulas que eu já perdi. Tá bom. Eu gosto de assistir depois, que com calma a gente assiste melhor. Tá bom. Mas pode insistir que tem, sim, tá funcionando. Tá, e vocês veem o que está acontecendo aqui com a Universidade do Terceiro Setor, que não está passando as aulas aqui. Bom. Já duas vezes. Tá bom. As 2 últimas vezes. Mas, viu, Genata, depois é o seguinte, na agência de desenvolvimento, que é um tema extremamente técnico no processo, nós vamos ter depois uma especial só sobre isso, tá? Nós estamos sentando com um grupo agora aqui em São Paulo, já estabelecendo esse tipo de trabalho, tá? Porque é um tema extremamente técnico e tem uma complexidade muito grande. A gente está falando em pelo menos de 15 a 20 aulas sobre isso depois, tá? Isso, inclusive, está sendo planejado para produzir isso agora, poder gravar, para poder colocar, mas nós vamos fazer live sobre isso, tá? Vai chegar em ótimo momento. Nós vamos estar no segundo semestre, final desse ano, nós estamos organizando o Encontro Nacional das Agências de Desenvolvimento em São Paulo, tá? Então, depois acompanha, que depois vai ter bastante gente. Falaram que vocês vão fazer um no Rio também, né? No Rio é o Encontro do Terceiro Setor. Quando? Encontro Nacional. Em novembro. Depois vai ter a data já.
O problema é só a questão da pandemia, como que fica tal, né? Então, no caso de São Paulo, vai ter um encontro paulista do terceiro setor e vai ter um encontro das agências de desenvolvimento, tá? Tá Depois a joia, gente passa Takashi. para vocês. Muito Vamos lá, obrigado, Takashi. próximo. Ok. Lucimar já está na área. A Tainá estava na linha também, tinha levantado a mão. A Tainá, você ainda quer falar? Sueli, pode passar minha vez que está instável aqui para eu não comprometer o tempo, tá? Tá Tá bom. legal. Obrigada. Tainá? Eu tinha um monte de perguntas, eu achei que não ia dar tempo, aí eu preferi me retirar aí. Mas já Vamos lá. aproveitando que você me chamou, eu queria só pedir um conselho pro Takashi, né? Takashi, porque sua cabeça é mais treinada, né? E só para te colocar uma ideia, a gente está com uma intenção aqui de criar um projeto, estruturar um programa para tornar pública, né, transparecer os dados de coleta seletiva solidária da Associação Cooper 3S, que é uma associação parceira nossa, né? Sim. E aí, para isso, a gente conheceu um grupo de estudantes universitários de Mogi Guaçu que estão desenvolvendo um trabalho muito legal com análise de dados, essas coisas com painéis de Power BI, né? E a gente está pensando como estruturar isso melhor. E aí eu queria pedir uma dica para você, se a gente oferece isso para a prefeitura, uma vez que é responsabilidade da prefeitura a prestação de coleta seletiva, mas ela acaba pagando isso, né, por esse serviço para a associação, ou se a gente pede recurso financeiro para a associação, que é quem presta esse serviço e tem que transparecer isso de alguma maneira, ou se a gente busca algum apoio empresarial. Queria a sua opinião. Não só no apoio empresarial, mas tem uma série de atividades que pode fazer interface contigo, principalmente naquela que aqui em São Paulo tem muito forte o pessoal do Comitê das Bacias, tá? Então, através do Comitê das Bacias também, pode solicitar com que haja recurso disso, porque no Comitê da Bacia não é só o dinheiro da água, mas sim tem o pessoal que trabalha com a área da promotoria ambiental, tá? Então, isso influencia diretamente por causa dos resíduos que vão na água hoje, no rio, um monte de coisa. Então, tem interesse disso. Então, seria interessante até negociar com o pessoal do Comitê da Bacia, se eles podem, inclusive, bancar isso. E não só como está sendo feito hoje, como você já tem um volume já significativo de material, e como vocês acabam sendo uma referência na região, a possibilidade de vocês montarem usina de beneficiamento, tá? Que daria um ganho adicional para a Cooper 3 e, ao mesmo tempo, também agregaria o valor muito maior para você vender, principalmente no caso, as coisas mais simples que existem, que é a questão da PET, por exemplo, que tem necessidade das empresas apresentarem essas questões de neutralização da questão da logística reversa. Então, se você tiver uma usina que você possa pegar a garrafa PET, lavar ele, triturar, moer ele para transformar em material para poder fazer a garrafa novamente, então isso te dá um valor agregado monstruoso de crédito ambiental para vocês, entendeu? Tá? Eu acho que vale a pena trabalhar nisso. Tá, a gente até faz parte do comitê de bacia daqui, mas acabou passando o prazo de submissão de projeto, mas talvez abra de novo e a gente já... Mas aí, no caso, acho que em vez de você apresentar numa forma tradicional do comitê, você pode negociar diretamente em São Paulo, entendeu? Tá? Entendi. Como uma usina piloto de atividade, que como ela não é uma coisa convencional, ela não precisa entrar na rotina de projetos, tá? E aí pode falar. Aí você pode pedir a área para trabalhar com beneficiamento, porque aí você precisa de uma instalação um pouco mais pesado, que é a lavanderia, a trituração, um monte de coisa, e isso pode ter patrocínio dessas empresas, principalmente as engarrafadoras de material. Você tem aí próximo de você, tem um pessoal que tem necessidade desgraçada, o pessoal da água, né? Tá? Você tem aí Itapira, você tem
Lindóia, Águas Lindóia, que tem engarrafadoras de águas, que eles precisam desses créditos ambientais para poder fazer isso, tá? E aí a questão da divulgação dos índices de coleta seletiva, você acha que a gente poderia, por exemplo, Sim, propor uma parceria com a prefeitura para disponibilizar esses dados também no site da sim, prefeitura, alguma coisa assim? pode colocar. Lá no tem a Secretaria do Meio Ambiente, não tem? Na prefeitura? Tá? Tem, Então, através da Secretaria do Meio Ambiente, você pode solicitar isso, tá? Tá bom. A gente Tá deu uma bom? clareada. Obrigada, Takashi. Tá bom. Que precisar, está à disposição, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Posso perguntar, Sueli? Pode? Pode, Lucimar. Tá, Takashi, é mais uma pergunta integrativa. Uhum. Eu aqui no Amazonas, né? Nós fizemos o nosso balanço ambiental e aí deu lá que nós temos uma produção de 31 toneladas de CO2 no nosso processo. Como tem alguma integração, por exemplo, que eu possa fazer junto à Tainá para compensar isso, alguma ação, já que Sim. a Tainá é uma associação ambiental? Então, você está com esse passivo ambiental, né? Que você falou, né? Isso. Tá. Não tem necessidade muito de você estar fazendo isso longe, não. Você pode estar fazendo aí mesmo na proximidade seu, tá? Né? Então, é o seguinte, você tem hoje uma série de entidades ambientais aí no município de vocês que estão fazendo coleta seletiva também aí, tá? Né? Então, você pode fazer o acordo com esse grupo de trabalho, tá? Então, você pode estar tendo duas opções. Ou se trabalhar com o pessoal do grupo de trabalho da coleta seletiva aí, né, no município de Manaus, ou você trabalhar com o pessoal na área agrícola, no processo, tá? Porque a área agrícola. Agrícola? Sim, né? Porque na produção de hortaliça, fruta, um monte de coisa, ela dá crédito ambiental e eles não sabem disso, entendeu? Então, você pode negociar com as associações das comunidades para fazer isso e você pode ter esse retorno no processo, tá? Tá, ok. Principalmente pequeno produtor, que eles têm associações de pequenos produtores, né? Tem sindicato deles, uma série de coisas são bem organizados, que vale a pena você conversar com os pessoal do sindicato para fazer uma parceria com eles, tá? Ok, então. Que Obrigada. aí, inclusive, ajuda esse pessoal para efeito de alimentação, produção de alimento, um monte de coisa. Então, somos duas coisas a favor no processo, tá? Tá, na reunião, então, a gente vai conversar mais detalhado, né? Que o Isso. balanço está pronto, daí agora eu tenho que só direcionar as ações. Tá bom. Obrigada. Nada. Obrigada, Sueli. Nada. Vamos lá, Fabrício, e aí a gente encerra com o Carlos Tá. Eduardo. Boa noite, professor Takashi. Boa noite, vamos lá. Uma pergunta totalmente fora aí do que veio até mim. É o seguinte, nós estamos passando por um período aí de pandemia e nós temos visto na televisão, nos meios de comunicação, os empresários querendo comprar a vacina. E essa pergunta chegou até mim. E eu, no momento, eu respondi, mas eu falei para a pessoa me dar um tempo para me perguntar para quem entende mais do que eu. Ele me perguntou como o terceiro setor pode estar fazendo a interface com um governo e com as empresas que produzem a vacina para poder comprar lá a vacina do Covid. O problema é o seguinte, está acontecendo a vacina, é que você não tem produção. É só isso, no mundo inteiro, tá? E a questão daquela situação que o governo autoriza, não autoriza a compra da vacina, apesar de toda a legislação do esforço que o Congresso está fazendo para liberar a compra dela, é que, na verdade, há uma falta disso no mercado internacional, tá? Eu tenho casos de já situações contrárias, que teve pessoas que trabalham com o mercado europeu, fez uma troca da venda do produto deles, em vez de receber em dinheiro, ela fez com que recebessem vacina no processo. Só que quando chega no Brasil, você não tem como você desembaraçar esse processo, que o governo não autorizou, não tem a licença, não tem trabalho. Então, a pessoa praticamente perdeu um lote inteiro de vacina por causa disso, tá? Então, infelizmente, existe toda uma questão de desembaraço e falta de produto. Você pode ver pelo próprio governo que não consegue comprar de uma fonte só, né? Então, está comprando já de 3 fontes diferentes
e quando está falando em doses, está com dificuldade muito grande para dar a segunda dose, porque o fabricante não está conseguindo atender, tá? Isso é generalizado no mundo inteiro, tá? Não estávamos preparados para isso. Então, infelizmente é isso, tá? Não é questão de ter o terceiro setor ou não, tá? Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Próximo. Temos o Carlos. Carlos Eduardo. Está por aí o Carlos? Boa noite, professor Takashi. Boa noite, para falar. Professor, na verdade são duas perguntas. A primeira seria o seguinte: na questão do Instituto, existe a ideia da formação do Instituto. Na verdade, o Instituto ele já foi formado, mas a gente ainda tem uma grande dúvida quanto à questão do gerenciamento das empresas, né? Como o Instituto gerencia essa questão das empresas de segundo setor que vão prestar serviço para o Instituto. Não, Instituto de quê? Saúde, na área de saúde. São clínicas médicas que fazem procedimentos de câncer de pele. Tá. E a segunda questão seria referente à parte de imunidade dela quanto ao município, que hoje o município aqui, ele só quer dar a questão da imunidade, contanto que a gente seja obrigado a estar prestando um esclarecimento todo final de ano, né, prestando contas também a uma secretaria deles, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, se salvo engano. Aí eu lembro que em uma das aulas que a gente assistiu, a gente geralmente só prestava conta junto ao condicionado ao Ministério Público, né? Não a condicionado a essa questão da prefeitura. Aí seria minha dúvida seria essas duas, na verdade. Tá, então vamos lá. A questão do recurso, desse que você falou, da prestação de conta, depende da fonte pagadora, se é do governo estadual, federal, do qual secretaria. E ela tem o seu ritual de prestação de conta. Então, você tem que obedecer esse tipo de situação, tá? A questão dessa prestação de conta, então, depende da origem do recurso, de onde que veio, tá? Então, não tem uma decisão de que tal órgão é controladora, não. A quem repassa que pode exigir como que quer a prestação de conta. No caso seu, né, que você está falando da questão laboratorial ou ambulatorial no processo, se você está com uma associação para prestação de serviço ambulatorial, então você pode ter o registro no CNAS sobre isso, como clínica, e tem que ter o registro chamado CNES. Você tem cadastro do estabelecimento de saúde ou não? Tem sim, professor. A gente já tem todas as licenças, todos os... Então, como que já saiu a imunidade, já saiu tudo já, tá? Não, só que a aí imunidade eles nada tem a ver aquela isso. questão dos 12 meses. Não tem nada disso. É o seguinte, existe o Código Tributário Nacional que define como tem que ser feito. Então, se o seu estatuto não estiver atendendo o Código Tributário Nacional e o seu balanço não estiver de acordo, você não vai conseguir imunidade nunca. Então, em primeiro lugar é isso, tá? Vamos verificar se atende o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Tem que estar na íntegra do texto mencionado no seu estatuto, tá? Isso que dá a garantia da imunidade ou não, tá? Esse é o ponto final. Na questão da prestação de serviço com as clínicas, você precisa verificar se você vai fazer gestão delas ou não, ou você vai fazer o quê? Só prestar serviço para elas? Então, depende da forma como você vai ligar. Então, se é gestão, tem que fazer o contrato de gestão, e nesse contrato de gestão vai definir a forma de fazer para você, integral, parcial, como é que vai ser, tá? Então, tem que fazer esse tipo de ação. E a empresa que você vai fazer gestão, além do contrato de gestão que você vai ter que fazer, ela vai ter que se associar ao organismo e definir a regra operacional dessa gestão no processo, tá? Você está situado aonde? Muito obrigado. Você está situado aonde? Caruaru, Pernambuco. Tá ok. Não, eu estou aí na semana que vem, né? Tá? Eu creio que eu vou estar também na reunião
Tá senhor, bom, então lá vamos lá. no Instituto Trindade Cabral. Tá bom, vamos lá. Temos tempinho ainda, professor. O Cláudio está perguntando Sim. se uma empresa de mão de obra que tem 1.500 funcionários externos registrados a cumprir a cota do jovem aprendiz, sendo que ela não consegue absorver a quantidade para cumprir a cota, como ajudar uma empresa que quer saber? Uma empresa que tem 1.500 funcionários externos. Na verdade, esse cara não está com só esse problema, não, tá? Se está com esse número de funcionário, tem também a questão dos deficientes também, tá? Que provavelmente deve estar com outro problema. Aí a questão é procurar na região onde está, que existem associações voltadas especialmente para isso, para poder fazer com que faça um acordo com eles e que faça esse acordo perante a promotoria de trabalho para que a empresa não seja penalizada por não cumprir isso, tá? Então, pode ser feito, é só procurar na região, tem pessoa que trabalha com isso, ou entre no Ministério do Trabalho, tem um registro dessas organizações, tá? E ver qual que atua na região, tá bom? Dá para fazer Melhor, isso. né, professor? Melhor, tá? Então, porque o problema é a multa que a empresa pode receber ao não cumprir essas duas etapas, tá? Deficiente e jovem aprendiz, tá? Jovem aprendiz. Isso. Tá? Verdade. Então, professor, chegamos ao final, né? Já Tá bom. minutos, agradecemos a participação de todos e esperamos novamente na próxima segunda. Tá bom. Bom, obrigado tchau, a todos. Se a gente puder atender, até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, professor, no seu coração. Tchau, tchau. Boa noite, preciosos de Deus. Tchau.